Lana começa dizendo: "O que temos aqui?" e menciona que gosta desse tipo de garota. Ele pergunta como ela está e elogia sua beleza. Ele pergunta seu nome, mas ela responde que tem namorado. Ele insiste em saber o nome dela e ela repete em tom baixo que tem namorado. Ele diz que não conseguiu ouvir porque ela está falando muito rápido. Comenta sobre o colar e pede para que ela espere para conversar com ele. Ele elogia novamente sua beleza e seus olhos e ela agradece. Lana pergunta se ela não vai apertar sua mão, mas ela recusa e pede desculpas. Ele diz que já entendeu que ela tem namorado, mas menciona que é novo na área e está tentando conhecer novas pessoas. Ele conta que gostou dela ao vê-la de longe e pensou que poderiam se conhecer, mas ela repete que tem namorado. Ela afirma que respeita isso. Quando ela percebe que o carro é dele, pergunta para onde ele vai e ele responde que vai cuidar da vida dele. Ela diz algo, mas ele afirma que não conseguiu ouvir. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele repete que vai cuidar da vida dele. Ela elogia o carro dele, ele agradece, perguntando o que ela está fazendo ali. Ela pergunta novamente o que ele disse e ele repete a pergunta. Ela comenta sobre o carro e ele concorda. Ela pergunta se pode entrar no carro para conversarem e ele finge não ouvir. Ela insiste pedindo para entrar no carro e ele pergunta sobre o que eles têm para conversar, mencionando que ela disse ter namorado. Ele diz que tentou conversar com ela, mas ela não demonstrou interesse e se ela é fiel. Ele respeita isso. Ela afirma que o namorado não precisa saber e ele responde que não ouviu direito. Ela repete que o namorado não precisa saber e ele diz que entende, mas ressalta que ela não demonstrou interesse no início. Ela sugere que podem conversar como amigos, mas ele lembra que ela não quis no início. Ela insiste que agora quer, mas ele comenta que as coisas não acontecem só quando ela quer. Ela reclama: "Caramba!" e ele pergunta: "Caramba o quê?" Ela pergunta se ele vai embora e ele responde que não precisa ficar ali. Ela questiona por que ele mudou de ideia e ele diz que quer saber por que ela mudou de ideia. Ele pergunta por que ela mudou e diz que essa é a pergunta. Ela menciona que ele estava tentando falar com ela antes, mas ele diz que não está mais. Ela explica que mudou de ideia e ele pergunta por que ela mudou de ideia tão de repente. Ele comenta que é o mesmo cara de antes e pergunta por que ela resolveu voltar. Ela pergunta se ele não muda de ideia e ele diz que sim, mas que ela disse ter namorado. Ele pergunta por que ela está ali querendo falar com ele e ela responde que não são casados. Ele entende, mas pergunta por que ela não agiu assim desde o começo. Ela diz que só resolveu pensar melhor e ele pede para ela se aproximar. Ele pergunta se ela sabe o nome dele e ela chama ele de papai. Ele pergunta se ela sabe seu nome e ela admite que não o conhece. Ele lembra que disse seu nome no começo, mas ela não quis ouvir. Ele pergunta por que ela nem sequer quis olhar para ele no início, mas ela não responde. Ela pergunta se pode entrar no carro para conversar, mencionando o calor. Ele diz que isso não tem nada a ver com ele e pergunta por que ela quer entrar. Ela diz que quer conversar com ele e ele pergunta sobre o que, dizendo que não quer perder seu tempo. Ele comenta que ela decidiu voltar de repente e agora quer entrar no carro, mas diz que as coisas não funcionam assim. Ela diz que gostaria de entrar por causa do calor e para conversarem com calma. Ele diz que tudo bem e permite que ela entre, mas avisa que não quer perder tempo. Ela concorda, mas dentro do carro, ele a acusa de ser interesseira, dizendo que ela só quis falar com ele após ver seu carro. Ele afirma que isso é um fato e que não adianta fazer beicinho ou continuar conversando. Ele diz que ela está disposta a atrair o namorado e que não deveria fazer isso, pedindo que ela saia. Ela pergunta se ele nem sequer vai conversar com ela, mas ele responde que não e a manda sair. O vídeo começa com Tico abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa e pergunta onde tem um barzinho aqui na cidade, e ela responde que tem um ali na frente. O youtuber então pergunta qual o nome dela. Ela responde que não é da conta dele. Ele fala que ela não precisa tratá-lo assim, que ele é novo na cidade e só está tentando obter uma informação e só queria saber o nome dela. Em seguida, ele se despede e vai na direção da sua Lamborghini.
Mas a mulher vê a burrada que estava fazendo e na mesma hora chama ele perguntando se o carro é dele e se apresenta para ele. O youtuber confirma que sim e pergunta o que ela quer. E ela responde que gostou do carro e que quer ir com ele para mostrar a cidade e para dar uma volta com ele na sua Lamborghini. Ele questiona ela que ela não queria falar o seu nome. Dessa vez ela fala seu nome e que não gosta muito de falar com estranhos e por isso não rendeu muito papo com ele. Em seguida, ele pergunta se uma bela jovem igual a ela não tem um namorado ou se ela está solteira. Ela fala para ele que está muito solteira. Ele então fala que vai poder dar uma volta com ela e chama ela para entrar na sua Lamborghini. Ela fala que vai gostar muito porque deve ser muito confortável esse carro. Ele pergunta se ela já andou em uma Lamborghini antes e ela responde que nunca e que está muito animada. Ele então vai para dentro do carro com a garota e ela fica super impressionada. Dentro do carro, o youtuber fala que ela é uma mulher muito linda e que ele está procurando uma garota igual a ela para namorar e levar a sério, mas que está difícil encontrar uma mulher genuína hoje em dia. A garota fala que também está difícil encontrar um homem que vale a pena. Ele fala que é verdade e que está difícil sim de achar uma pessoa para se relacionar. Ele então pergunta o que ela espera dele e ela fala que espera que ele trate ela como uma rainha e que pague todas as coisas que ela precisar, porque ela é uma mulher que gasta muito dinheiro. Além disso, ela fala para ele ir no shopping para ela fazer algumas compras. O YouTube então a questiona e diz a ela que ele nem a conhece ainda e ela já quer gastar o seu dinheiro. E ele fala que não é assim que vai funcionar. Ele então fala que ela já demonstrou ser muito interesseira e que ele já desistiu de sair com ela. Ela fala que ele não é essas coisas todas e que ela só queria ficar com ele por causa do carro, porque ele é muito feio. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela desce do carro e fala que ele é muito feio e que só um carro desse para ele ficar com uma mulher. Mas no fim, ela acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. Iniciamos o vídeo com Damon abordando essa garota. Ele pergunta se tá tudo bem com ela e se pode pegar o número dela. Ela fala que tá tudo bem, mas que ele é muito velho e tá parecendo o pai dela. E sai andando sem dar nenhuma chance. Damon fala que ela foi muito rude e que ela vai se arrepender. Em seguida, ele caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a mulher percebe que a Lamborghini que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem falar com ele na mesma hora, toda empolgada, demonstrando interesse. Ela vem até a Lamborghini e pergunta se o carro é mesmo dele. E pergunta como ele consegue ter um carro tão luxuoso como esse. Damon fala que ele tem a sua própria empresa e que esse é apenas um dos seus carros de luxo. A mulher se apresenta para ele e pergunta se ele ainda quer pegar o número dela. Ele fala que sim, mas que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que não queria ter dito tudo aquilo. Damon fala que tudo bem e pergunta se ela é casada, e ela responde que não, que ela tá solteira. Ele então fala para eles conversarem dentro do carro e chama ela para entrar na Lamborghini dele. Ela vai no mesmo instante, muito interessada, e fala que essa é a sua cor preferida. E vamos ver o que isso vai dar, se o YouTube vai levar ela para sua casa ou se ele vai botar ela para correr do carro. Já dentro do carro, papo vai, papo vem, e o youtuber pergunta o que ela faz da vida. E ela responde que ela é dançarina e que trabalha muito. Ele então fala que ela deve saber dançar muito bem. E ela fala para ele que ela tem muito as manhas. Ela então pergunta quais os planos dele para hoje. Damon fala que está pensando se vai levá-la para sua casa, mas que ainda não decidiu porque ela chamou ele de velho. Ela então fala que está arrependida por ter dito aquilo.
Ele então pergunta por que ela saiu andando e nem quis falar com ele. E ela fala que estava com muita pressa e que tinha compromisso. Ele então pergunta se ela ainda não tem um compromisso. E ela responde que não, porque preferiu ir com ele para a sua casa e conhecer os seus outros carros de luxo e conhecê-lo também melhor. Porém, nessa hora, o Damon fala que só tem um probleminha, que ele não quer mais levá-la para sua casa e nem conhecê-la. Ela então pergunta o porquê, e ele responde que é porque ela é muito interesseira e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então desce do carro, dá a volta e pede para ela descer. Ela fala que não vai descer do carro, e ele fala que não vai falar de novo e que é para ela descer. Em seguida, ela desce do carro e sai xingando o youtuber, mas acabou se dando mal. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim. E ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela, e a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro, e ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube. E que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com Naye abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor. Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala pra ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando.
Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora. Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Nayer. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Nayer então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O youtuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma. Então, ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nayer. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda a garota e fala que ela parece estar bem e fala que achou ela muito linda. Ela responde que está indo embora para casa e não quer ser incomodada. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela sai andando e o ignora. Então ele caminha até a sua Lamborghini e na hora que a garota vê a máquina do youtuber, é aí que o interesse acontece. A mulher, que já vem na mesma hora pegando na mão dele e se apresenta para ele. Ele então pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito. Então, ele pergunta se ela é daqui e ela responde que não, que ela é de Seattle. Ela fala que gostou muito do carro dele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele no início. Então, o youtuber fala que se mudou para cá e está tentando encontrar uma lista de lugares que sejam bons para ir e pergunta para ela se ela tem algum lugar que ela conhece. Ela responde que tem um shopping muito bom aqui perto. Ele pergunta se ela quer comprar alguma coisa e ela fala que sim, que quer fazer compras. Nate então fala que ele está com fome e que gostaria de comer alguma coisa. Ela fala para ele que lá também tem restaurante e deixa claro o interesse de ir para o shopping para ele comprar coisas para ela. Então, depois de combinarem de sair, ele fala para ela entrar no carro. A garota não perde tempo e entra na máquina do Nate, achando que vai se dar bem com ele. E vamos ver o que vai acontecer.
Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está bem solteira. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele e saiu andando. Ela fala que achou que ele seria só mais um cara normal tentando dar cantada nela, mas que viu que ele é diferente. O youtuber pergunta diferente como? E ela responde que ele é um cara bem sucedido e tem um belo carro. Papo vai, papo vem, e ele fala pra ela que não vai rolar deles irem pro shopping, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala que não quer sair com mulher interesseira e pede ela pra descer do carro. A garota desce do carro sem falar nada e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda a garota no carro e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele fala que está com seu carro ali e que a sua gasolina acabou e pergunta se ela não pode arrumar alguns dólares para ele colocar gasolina no seu carro. A mulher fala que não tem dinheiro para dar para ele e pergunta como que ele sai de casa sem ter dinheiro para colocar gasolina. O YouTube então explica que na verdade ele inventou isso tudo e só queria falar com ela porque achou ela muito atraente e pergunta para ela se ela tem namorado ou algum homem. Em seguida, ela responde que tem namorado e ele tenta pegar o número dela, porém ela fala que ele está incomodando e manda ele ir embora. O youtuber então vai em direção ao seu glorioso Corvette C8 e é aí que a mágica acontece. A mulher vê que está fazendo burrada e na mesma hora vai atrás dele perguntando o seu nome e se apresenta para ele. Então ele pergunta se ela já andou em um carro igual ao dele e ela responde que não, mas gostaria de dar uma volta. Então ele fala para ela entrar no carro com ele e já nem parece mais que ela tem um namorado. Dentro do carro, ele pergunta qual é o homem certo para ela. Ela responde que com certeza é ele e ele pergunta por quê. E ela responde que é por causa que ele tem um Corvette e parece ser um homem bem sucedido. Depois deles descerem do carro, o youtuber fala que vai tirar algumas fotos dela junto com o carro porque elas vão ficar muito boas. Ela concorda e ele tira as fotos para ela. Em seguida, ele pede para ela passar o número para ele, e quando ela fala o telefone para ele, na hora de salvar, ele fala que vai salvar o nome dela como garimpeira de ouro. A mulher sai toda sem graça e vai embora sem dizer uma palavra, e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o Naye abordando essa garota. Ele fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. E ela responde para ele que se chama Chelsea. Já ele diz para ela que se chama Naye e é um prazer conhecê-la. O Naye fala que ele é novo na cidade e tá tentando fazer novas amizades. A garota fala que ela pode ajudar ele porque ela é de Houston a conhecer a cidade. Ele fala para ela que seria ótimo. Em seguida, Naye pergunta se ela tem um namorado e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele pede para ela passar o número para ele e passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele pergunta quantos anos ela tem, já ela fala que tem 23 anos. O Naye fala que ela é bem novinha. Em seguida, o Naye pergunta com o que ela trabalha.
Ela diz para ele que trabalha em academia. Ele fala que ela tem um belo corpo e deveria ser uma modelo, e a garota agradece o elogio. Nair fala que gostou dela e achou ela muito linda e divertida e que ela está alegrando o seu dia. Ele pergunta se ela tem algum compromisso agora e a garota responde que agora não. Em seguida, o youtuber fala que o carro dele está logo ali e pergunta se ela não quer conversar com ele lá dentro. E ela fala que sim, e eles vão na direção do carro e entram na Lamborghini. E ela fica muito impressionada com o carro dele. Em seguida, Nair pergunta o que ela gosta de fazer. Já ela fala para ele que gosta muito de beber e gosta muito de boates. Ele então fala que ele não bebe e também não fuma porque essas coisas fazem mal para o corpo. E ela acaba concordando com ele. Ele pergunta para ela se ela tem filhos. Já ela responde que ela deseja ter filhos daqui uns 5 a 10 anos, mas agora ela está bem tranquila. O youtuber pergunta quais os planos dela para hoje, e ela responde que vai encontrar com as amigas mais tarde, mas que agora estava indo embora para sua casa. Nair fala que precisa dizer uma coisa para ela e chama ela para eles descerem do carro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está testando para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito humilde. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e agradece por ela ter sido muito legal com ele, e entra na sua gloriosa Lamborghini. Iniciamos o vídeo com London abordando essa garota. Ele fala que adorou a cor da roupa dela e pergunta como ela vai. Já ela diz pra ele que está bem. Ele tenta um papo descontraído com a garota, tentando impressioná-la. Porém, ela não demonstra nenhum interesse. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que se chama London. Ela pergunta como ele está. Ele diz que está bem, procurando uma namorada que seja linda igual a ela, e dá em cima da garota. Já ela diz para ele que ela tem um namorado. London pergunta se ela não está afim de conhecê-lo, e ela diz para ele que o namorado dela não iria gostar. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone para estranhos. O London então se despede e dá a volta e vai até o seu Corvette. Na hora que a mulher vê que ele está com um carro de luxo, ela pede para ele esperar 1 minuto e vai atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Já o London responde que sim, que esse é o seu carro. A garota fala que o carro dele é muito bom. Ele pergunta para ela o que está acontecendo e ela pergunta o que ele queria falar com ela. London diz que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Ela fala que é de Houston e pode mostrar a cidade para ele e pode dar uma volta com ele no carro. London pergunta sobre o namorado dela e ela responde que na verdade ela não tem namorado. Ele pergunta por que ela não quis dar uma chance para ele conhecer ela e ela responde que nunca namorou um cara negro. London fala que sempre tem a primeira vez para tudo e ela pede desculpas e fala para eles darem uma volta e conversarem. Ele então chama ela para dar uma volta no carro e entrar com ele em seu Corvette. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele, mas voltou depois que viu seu carro. Ela fala que achou o carro dele muito bom. London então pergunta se ela gostou mais do carro ou se foi dele, e ela responde que foi do carro. Ela fala que ele pode até ser legal, mas que o carro dele demonstra que ele é um cara bem-sucedido.
Em seguida, o Londo fala que achou que ela era uma mulher interessante, mas que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela fica sem graça e desce do carro de London sem falar nada, mas acaba se dando mal. Nesse vídeo, o Nate vai fazer o teste com essa garota e vai testar o interesse dela com sua Lamborghini. Ele aborda a mulher e fala que ela tá linda, de óculos. Ele então pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela falar o seu nome, ele pergunta de onde ela é. Ela fala que é da cidade mesmo. Nate então pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela responde que está com pressa e tem que ir embora. Ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que talvez ela tenha. Ele então pergunta se ela tem Instagram e pede para falar com ela só alguns minutos. Mas a mulher fala que ele não faz o tipo dela e sai andando sem dar nenhuma chance para ele. E quando parece que está tudo perdido, Nate caminha até a Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao ver a Lamborghini do Nate e vem perguntando se o carro é dele. O youtuber fala que esse é um dos seus carros. Ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini alguma vez, e ela fala que não. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela agora e se apresenta para ela. E, inexplicavelmente, a mulher passa o seu número para ele. Nate então convida ela para entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. Ela topa e entra no Lamborghini dele achando que vai se dar bem. Dentro do carro, ele pergunta se ela pode lhe mostrar um bom lugar para ele almoçar, porque ele não conhece bons lugares. A mulher fala que sim, mas que ela gostaria que ele levasse ela no shopping para ela fazer compras. Ele então pergunta se ela vai pagar as compras dela. Porém, ela responde que estava pensando que ele ia pagar para ela. Mas Nate fala que eles não têm nada um com o outro e não tem por que ele pagar para ela. Ela então fala que ele pode ser o namorado dela. Porém, nessa hora, ele fala que pensou melhor e que não vai mais querer sair com ela, porque ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ela só queria ficar com ele por causa do dinheiro. A mulher, de forma irônica, começa a rir e fala que nada é de graça. Ele então fala para ela descer do carro porque ela já está há muito tempo dentro do seu carro e que ele não sai com escavadora de ouro. A mulher desce do carro rindo e fala que ele é muito babaca, mas acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e pergunta como ela está. E depois dela falar que está bem, ele fala que ela tá linda demais. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pede desculpas e fala que fica meio nervoso quando vê uma garota tão linda. Além disso, ele fala que acabou de se mudar para a cidade. A garota diz que tudo bem e pergunta qual o seu nome. Ele fala que se chama Kilo e pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que pode sim e passa o seu telefone para ele. Ele também pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira e ela fala que mudou para cá para estudar e que não está pensando em namorar no momento. Ela então pergunta o que ele está fazendo por aqui.
Ele responde que nada demais, que só queria sair para dar um passeio e refrescar a cabeça. Ele fala que eles dois estão solteiros e eles poderiam sair para curtir juntos. A garota topa e aceita, porém ele joga a isca e fala que está morando na rua e está sem casa no momento e sem dinheiro. Porém a garota fala que não tem problema e que eles podem sair assim mesmo. Em seguida, o YouTube, após ver que ela não é uma interesseira, ele resolve mostrar para ela o seu carro e fala que estava brincando e estava fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira e mostra para ela o seu Corvette. A garota fala que o carro dele é muito lindo. Ele então chama ela para eles conversarem dentro do carro. Em seguida, ele fala que gostou muito do jeito dela e que ela o tratou muito bem e que ela foi muito humilde com ele. Ele fala que gostou das vibrações que ela passou para ele e que a maioria das mulheres só voltam para falar com ele depois que vê seu carro de luxo. Ela fala que gosta de conversar e não trata mal a ninguém. Ele fala que também é um youtuber e que gosta de gravar vídeos para o seu canal do YouTube. Em seguida, ela tira a jaqueta e mostra para ele as suas tatuagens. A seguir, Kilo fala que achou que ela ia ser uma garimpeira de ouro porque nessa região tem muitas. Ele fala que não vai poder sair com ela agora, que tem seu telefone e vai ligar para ela para depois eles marcarem de sair. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e gostou demais de conversar com ela e vai ligar para ela depois. Ele se despede dela e entra no seu glorioso Corvette. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele pergunta para ela se está tudo bem e tenta um papo descontraído com a garota. Depois dela falar que tá bem, ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo encontrar com algumas amigas. Ele pergunta se elas moram por aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela diz a ele que se chama Sabrina. Nate diz para ela: deixe-me pegar o seu número, mas ela responde que não passa o seu número para estranhos. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas não confia em estranhos. Nate então pergunta se ela não confia em ninguém e ela responde que sim, que ela só confia em seus amigos. Nate fala que ele é de Trinity e está aqui na cidade para conhecer pessoas novas e fazer amizades e pede uma chance para conhecê-la melhor. Porém, a garota responde que não quer conhecê-lo e nem vai passar seu número para ele. Nate então caminha em direção à sua Lamborghini Urus e a mágica acontece e a mulher muda de ideia e vai atrás dele pedindo para ele esperar. Ela fala que gostou do carro dele. Nate pergunta se ela quer tirar uma foto e ela responde que sim. Ele então começa a tirar fotos dela e pergunta se ela tem mesmo um namorado. E ela fala que não, que ela está solteira. O YouTube então fala que as fotos dela ficaram muito boas e vão bombar nas redes sociais. Na sequência, ele fala que tem tempo livre agora e pergunta se ela não quer sair para comer alguma coisa com ele. E ela fala que é legal e que ela aceita sim. E depois que a mágica foi feita, nem parece mais a mulher que ele tentou falar no começo e estava o rejeitando. Dentro do carro, o Nate pergunta qual o homem ideal para ela. A mulher responde que é um cara que tenha dinheiro e que dê carinho para ela e não deixe faltar nada. Nate então pergunta se ele não tivesse o carro, se ela iria voltar para falar com ele. E ela responde que provavelmente não. O YouTube então fala que ela demonstrou ser uma mulher interesseira e fala para ela ser sincera. Ela fala que ela é interesseira sim, mas que ela quer o melhor para ela.
Nate então fala que não quer perder mais seu tempo com uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro falando que nem gostou do carro dele mesmo, mas acaba sendo rejeitada pelo Nate.